Eclesiastes capítulo 5, versículos 8 a 20. Meus irmãos, o nosso texto é um alerta contra a avareza. Esse é o ponto. Embora tenha uma aplicação mais abrangente, a avareza, grosso modo, é o sinônimo de amor do dinheiro. E eu quero começar então com um conceito geral do que é avareza. Uma das formas de conceituar esse pecado é observar os vários termos utilizados para descrevê-lo na Bíblia. A mesma palavra é traduzida em muitos lugares por avareza, às vezes ganância, insaciabilidade em algumas traduções. É uma das melhores traduções que eu acho, a palavra, pelo menos da palavra, insaciabilidade, avidez, ânsia de posse, cobiça, expressando sempre o desejo de querer mais do que é devido. Então, a avareza mostra basicamente duas falhas de caráter. A primeira delas é o egoísmo, e a segunda é a ganância. Egoísmo e ganância são os sinônimos de avareza, ou os pecados que estão ligados à avareza. Então, a avareza é o ato de tentar egoisticamente ganhar mais e mais a qualquer custo e por todos os meios, porque quanto mais você tem, essa é uma tendência do coração humano, mais você quer ganhar e você começa a passar por cima de alguns valores e negociá-los para obter mais do que você tem. Então, avareza envolve tentar obter a qualquer custo, por todos os meios, muitas vezes meios indignos, em detrimento dos direitos dos outros, ganhar riquezas. Portanto, a avareza é uma ganância arrogante que procura tirar proveito do seu próximo. É como disse William Barclay, o maldito amor de possuir. Até mesmo possuir o que é alheio. Além disso, como também observou William Barclay ao definir esta palavra em seu estudo, a avareza ou insaciabilidade é o pecado da pessoa que avalia a vida em termos de posses materiais. A vida para ela consiste na quantidade de posses, de riquezas que ela possui. E por isso o desejo dessa pessoa que tem avareza é sempre obter e nunca dar. O Senhor Jesus nos advertiu contra a avareza quando repreendia um jovem que brigava com o irmão pelo repartimento, pela divisão da herança da família. Ele diz em Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ou seja, de qualquer tipo e de qualquer intensidade de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Portanto, a avareza é o pecado da pessoa que avalia a vida em termos de posses materiais. Nós temos visto em Eclesiastes que nada neste mundo possui valor permanente. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E isso nós já vimos, significa primeiro que tudo é como vapor, tudo é passageiro, mas também significa que tudo é nebuloso, nem sempre as coisas funcionam como nós achamos que deveriam funcionar. E tendo falado do caráter transitório e nebuloso dos prazeres, dos projetos, do trabalho, do idealismo político e da própria religião secular que nós vimos na semana passada, agora o pregador se volta para as riquezas. Nós já falamos delas quando abordamos o trabalho, lá no capítulo 2, mas então elas estavam no segundo plano, estando o trabalho no primeiro plano. Agora elas passam para o primeiro plano e o trabalho, que é o meio de conseguir as riquezas, passa para o pano de fundo. E esse trecho ele consta de vários provérbios que orbitam em torno do tema da pobreza e da riqueza. O objetivo do pregador é demonstrar por que as riquezas falham em nos proporcionar felicidade e satisfação. Este é o objetivo. Por que as riquezas falham em nos proporcionar
satisfação. Daí o nosso título, né? Tesouros sobre a terra. O fracasso da riqueza ou das riquezas como meio de felicidade. E ao tratar do tema, o pregador ele vai avançar do geral para o particular, começando por apontar duas consequências do amor do dinheiro na ordem social: a opressão, que é nomeada aí, que é descrita no verso 8, ou exploração, e também a corrupção. Em seguida, Salomão aponta de maneira explícita aquilo que é a causa básica do fracasso das riquezas e a fonte da qual vem todos os males que dela decorrem: um coração dominado pela avareza, aqui descrita como amor do dinheiro ou amor das riquezas. Com isto, Salomão já demonstra a priori que o mal não está nas riquezas em si, mas no apego idólatra do coração humano a elas. Essa é uma tendência de todos nós. E a esta causa básica ele acrescenta outras razões pelas quais as riquezas falham em proporcionar a felicidade plena. E ele conclui então demonstrando que as riquezas não são o mal em si mesmas e apontando como e em que perspectiva elas devem ser desfrutadas. É sobre isto que nós então veremos neste caso, sobre por que as riquezas fracassam. Este seria o tema específico. Por que as riquezas fracassam em nos proporcionar felicidade? Por que as riquezas não se constituem um valor permanente? Existem aqui neste texto pelo menos 5 ou 6 razões que eu quero alistar aqui e que o pregador nos mostra. E a primeira delas está exatamente no verso 8. Por que as riquezas fracassam? A primeira delas é esta: as riquezas fracassam porque o amor às riquezas é a fonte da corrupção e da exploração do próximo. O amor às riquezas, observe, o problema não está nas riquezas em si, mas no amor que se devota a elas. Então, o amor às riquezas torna a exploração e a corrupção um mal generalizado. Observe o que ele diz no verso 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Você lembra, ele já tinha tratado da opressão como um dos males que parece ir contra a ideia de um Deus que é justo, que é bom e que controla todas as coisas. Lá no verso 16 do capítulo 3. Capítulo 3, 16, ele já havia dito: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. E no capítulo 4, verso 1, ele diz: vi ainda as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Agora, ele está dando uma explicação para a opressão, uma das muitas explicações para a opressão e para a exploração. Ele está dizendo: olha, se você vir a exploração, essa palavra, talvez opressão, seria melhor traduzida por extorsão. A ideia de roubar, aqui é roubo, é como se você tirasse a força, então a ideia de extorsão. Ele está dizendo: se vires em alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, não fique surpreso, não fique estupefato, não estranhe isso. Por quê? Porque você não deve estranhar a exploração, o saque, a extorsão e a corrupção. Ele continua dizendo, porque o que está, veja o que ele diz aí, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. A palavra traduzida por explorar aqui pode trazer o sentido de vigiar, e há alguns comentaristas que consideram, que acham, que creem, né, que esses mais elevados que também exploram é um plural majestático referindo-se a Deus, mas eu não creio assim, porque o contexto aponta muito mais a questão da opressão mesmo. Então,
O que ele está dizendo é, tem sempre um de olho no outro para ver o que pode tirar proveito do outro. Isto vai desde a plebe, ou a plebe rude, até os mais altos escalões do governo. É isso que ele está dizendo. Você vai encontrar exploração em todas as classes. E a exploração de pobres e o roubo que são mencionados, ele está se referindo a essa burocracia viciada de um sistema judicial corrupto, onde cada agente administrativo se aproveita dos requerentes por justiça, através da extorsão, através do suborno, e assim se enriquece com os rendimentos dessa perversa rede de interesses. Não se maravilhe de semelhante caso. Você vê, às vezes, um prefeito roubar de qualquer cidade, não se engane. Tem alguém que também está explorando e ele tem que dar o seu quinhão para alguém lá em cima. E tem alguém embaixo que é conivente e que ganha alguma coisa. Você vê um deputado ou um senador desviar recursos, não se engane. Existem funcionários simples que são utilizados por eles e que levam alguma coisa. Olha, você vai ficar no meu gabinete, eu vou te dar 5 mil, mas você vai me devolver 3. É um sistema onde ninguém, em termos de classe, está livre de ser explorado e de ser explorador. Este é o ponto. Trata-se do que Michael Eaton comentando este texto, chama de uma burocracia opressiva, com suas intermináveis demoras e desculpas, enquanto o pobre não tem condições de esperar e a justiça se perde entre as teias hierárquicas. É esta a ideia, as autoridades multiplicam exigências e adiam e obstruem processos para explorar os cidadãos que buscam seus direitos e privá-los da justiça. Cada funcionário, assim diz Derek Kidner, comentando o texto, cada funcionário pode acusar o sistema, enquanto as autoridades máximas governam uma distância infinita das vidas que afetam. A exploração dos pobres por aqueles que estão investidos de autoridade e poder tem, portanto, suas raízes na avareza, nesse amor do dinheiro. Não devemos nos maravilhar nem estranhar. Por quê? Porque o que está mais alto, o que está alto, tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Meus irmãos, mesmo nas mais antigas monarquias, sempre houve governadores e supervisores e ministros numa escala crescente até chegar ao rei, e havia rivalidade e exploração mútua. Cada um queria tirar o seu quinhão. Portanto, a injustiça, este é o ponto, ela não está circunscrita a uma só classe social, nem a um distrito ou província. Ela existe numa espécie de cadeia alimentar. Aquele que frequenta o Palácio do Planalto só consegue corromper, só consegue desviar, porque às vezes aquele que é o seu motorista ou varre o chão do Palácio do Planalto é conivente. Isto torna a ideia fixa de uma classe de opressores e de uma classe de oprimidos uma falácia. Opressão você encontra entre pobres, um pobre explorando o outro, assim como você encontra entre ricos. Eu me lembro de um empresário que já ganhou muito dinheiro, crente, fiel ao Senhor. E um fiscal marcou um encontro com ele para avaliar a documentação da sua empresa. E o fiscal então entrou no carro e disse: olha, é o seguinte, você sabe como é a burocracia do nosso país, você vai ter muita dificuldade para ter essa aprovação. Os documentos estavam em dia. Agora é o seguinte, se você não soltar 2.000 na minha mão, isso aqui não vai sair não. Não tem jeito de você fazer isso. E esse empresário precisava sobreviver. Veja, eu até acho que na época ele tinha mais recursos do que o fiscal que o extorquia. Quem é o opressor aí? Quem é o explorador aí? E ele inclusive cedeu.
deu um valor lá de entrada, disse, eu não tenho tudo agora, mas eu vou dar. Mas depois, porque era crente, a consciência o acusou. Ele orou ao Senhor Deus, pediu perdão, marcou outro encontro e disse, olha, eu não vou lhe dar mais nada. Se você não quiser me devolver, eu não vou à justiça, eu não vou adiante nessa questão, eu poderia ir, mas eu quero lhe pedir perdão, inclusive por ter me deixado extorquir por você, porque eu dei um mau exemplo, eu sou um servo de Deus, e se você quiser enquadrar a minha empresa, que você sabe que está com a documentação em dia, você faça isso, eu confio no meu Deus e na justiça dele, mas a partir de agora você não vai ver um centavo do meu dinheiro. E aquele fiscal ficou com medo, e aí ficou com medo dele entregar e acabou aprovando. Mas é esta a realidade, queridos. E na antiguidade havia esta realidade também. Então a injustiça não está circunscrita a uma classe social, nem a um distrito ou província, ela existe numa espécie de cadeia alimentar. Por isso, a avareza, o amor do dinheiro, ele não é alguma coisa, não é bom, ele é algo que traz prejuízo. E quando você ama o dinheiro se torna uma desgraça, não só para você, mas para aqueles que porventura você vier a explorar. Ou por aqueles que forem explorados por causa da sua corrupção. E é por isso que no verso 9, o autor mostra que ter um governante, apesar de toda essa corrupção, ainda é melhor para todos do que a anarquia. Esse texto aqui no verso 9 é de difícil tradução. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Há uma dificuldade na tradução do hebraico aqui, mas eu sigo aqui a tradução de G.S. Hendry, no Novo Comentário da Bíblia. Ele traz mais ou menos uma tradução que é a seguinte: proveitoso para uma terra é um rei devotado ao campo. Proveitoso é para uma terra um rei, é o rei que se dedica ao campo, que se dedica a cuidar, a cultivar, ao cultivo do campo. Ou como Michael Eaton também diz, mas uma vantagem para a terra, para todos, é um rei sobre a terra cultivada. O que ele está entendendo aqui sobre todos é referindo-se aos pobres, aos oficiais e aos superiores. Se tiver um bom governante, isso diminui a corrupção. É isto que ele quer dizer. A anarquia não é a solução para este ponto. Então é por isso que o amor, é por isso que as riquezas falham em produzir felicidade. Na verdade, muitas riquezas produzem infelicidade na vida de muitas pessoas. Mas há uma segunda razão que o pregador nos mostra. E a segunda razão é esta: as riquezas nunca satisfazem a cobiça do coração. É isto que ele diz no verso 10. Veja o que ele diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. As riquezas nunca satisfazem a cobiça do coração, que é esse amor do dinheiro, pelo menos por duas razões. Uma interna ou interior e outra exterior. A interior é o seguinte: as riquezas não podem satisfazer pela própria natureza gananciosa do coração humano. O coração humano é insaciável. A insaciabilidade está na própria essência da avareza ou cobiça. E isto coloca a cobiça do coração humano como uma das causas do fracasso das riquezas em satisfazer aquele que as possui. Sabe por quê? Porque quando o homem rejeita a Deus como o objeto da sua adoração, ele vai colocar outra coisa no seu lugar. O homem é um adorador por excelência. O homem é religioso mesmo que seja um ateu. Se ele rejeita a Deus, se ele rejeita o Deus verdadeiro, ele tem a necessidade de colocar outra coisa para preencher a sede de eternidade. Então, se ele coloca nas riquezas isto, as riquezas por serem infinitas não vão satisfazer essa cobiça do seu coração. Então, como o dependente químico ou o alcoólatra necessitam de uma dose cada vez maior, assim o que ama o dinheiro sempre vai querer uma dose maior de dinheiro, uma quantidade maior de dinheiro. Sempre vai haver um elemento de insatisfação naquele que possui
as riquezas. Então, por causa do coração humano insaciável, as riquezas não vão satisfazer essa cobiça. Mas há uma razão na própria riqueza, uma razão exterior. É pela própria natureza decadente das riquezas. Foi sobre essa natureza das riquezas que o Senhor Jesus ensinou ao advertir em Mateus 6:19 a 21. Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Que figura perfeita de Jesus. Traça e ferrugem representam aquilo que carcome a riqueza. Ladrões representam aquilo que tira as suas riquezas à força. As riquezas deste mundo têm um elemento de decadência. Elas podem ser roubadas e elas podem ser também destruídas, corrompidas. É isto que Jesus está dizendo. Há um elemento de decadência nas riquezas. É isto que ele quer dizer no verso 10, parte B. Também isto é vaidade. Isto é vapor. Isto é um mero suspiro. É por isso, meus irmãos, que em outra parte a Escritura aponta esse amor do dinheiro como a raiz da qual procedem todos os males. Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Existem crentes que se desviam da fé por causa do amor do dinheiro, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja, não é o dinheiro que é raiz de todos os males. É o amor que você tem pelo dinheiro, é a adoração que você tem pelo dinheiro. Em nosso texto, o pregador apresenta algumas dores que a riqueza pode trazer. Como disse um certo comentarista, se existe coisa pior do que o vício gerado pelo dinheiro, é o vazio que ele deixa na vida das pessoas. O homem com a eternidade no coração precisa de um alimento melhor do que esse. Então as riquezas fracassam em promover felicidade, porque elas nunca podem satisfazer a cobiça, a ganância, a insaciabilidade do coração humano. Mas em terceiro lugar, as riquezas também falham em promover felicidade, porque elas aumentam responsabilidades e, consequentemente, preocupações. É isto que diz o verso 11, observe. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Veja, quando você multiplica bens, você multiplica dependentes. E ele diz, que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus próprios olhos? Quem são os que comem do dinheiro que se multiplica? Nós podemos dizer que aqui ele está incluindo vários grupos de pessoas. Você tem os familiares, e geralmente na antiguidade o homem que ele multiplicava riquezas e multiplicava filhos também. Você tem os empregados. Você tem aqueles que cuidam, por exemplo, tem que cuidar das propriedades e são empregados. Você tem que pagar a carteira e pagar todos os direitos. Você tem profissionais contratados para gerenciar, às vezes profissionais liberais, para algum tipo de serviço. E você tem também, sabe o quê? Parasitas, que colam em você para se aproveitar das suas riquezas. E como tem parasitas? Eu não sei quantos aqui se lembram de um homem, eu esqueci até o seu nome, mas ele se fez passar durante vários anos por dono ou o herdeiro, o filho do dono de uma das grandes empresas aéreas do Brasil. Ele passou anos assim, frequentando festas, recebendo benefícios, e ele conseguiu enganar pessoas por 2 anos ou mais, até ser preso. Um parasita. Ele até escreveu um livro sobre isso. E ele posava nas fotos, e ele ia para as revistas de famosos, e ninguém conseguia descobri-lo. Quantos penetras tem numa festa de famoso, né? Então,
existem parasitas. Quando você tem riqueza, você tem gente que suga de você. Nem todos são assim, não estou dizendo que todos, alguns realmente os seus filhos, mas às vezes filhos podem se tornar parasitas. Eu conheci uma família que era bem simples. A mãe era faxineira, diarista. O pai era manobrista de hotel. Mas ele era um bom administrador e ele juntava dinheiro ao ponto de comprar terras na sua cidade natal. Ele morava numa cidade grande, mas tinha vindo de uma outra cidade pequena. E um dia ele foi ao banco e ele viu que havia um rombo de 10 a 12 mil reais, acho que 10 mil reais na sua conta. E ele quis saber do gerente de onde tinham tirado aquele dinheiro. O gerente disse, isso é fácil. Nós podemos pegar o microfilme dos caixas eletrônicos, onde se costuma sacar o seu dinheiro, e nós vamos pegar e nós vamos rastrear. Conseguiram rastrear. E aí trouxeram uma foto, disse, você reconhece essa pessoa? Era a foto do seu filho, adolescente. Seu filho tinha roubado o próprio pai, para comprar várias coisas, óculos caros, roupas caras, etc. Então, as riquezas multiplicam os que delas comem, inclusive parasitas. Neste caso, a única satisfação do rico é ver o quanto ele acumulou e alimentar o seu próprio orgulho. Eu tenho esta e essa propriedade. E o que parece aqui é o que o pregador tem em mente, a ostentação. Por isso que as riquezas falham em promover felicidade. Mas há uma quarta razão para isto. E a quarta razão é esta. As riquezas são fonte de ansiedade e enfado. Muitas vezes. Verso 12 diz isso. Observe. Doce é o sono do trabalhador. Está falando aqui do trabalhador simples, pobre. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. E às vezes o pobre come muito, às vezes come pouco. Mas doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. O sono do trabalhador aqui, meus irmãos, se contrasta com aquele sono perturbado do trabalhador do capítulo 2, verso 23. Você lembra? No capítulo 2, verso 23, ele diz, falando do trabalhador, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Mas ali ele está falando daquele que trabalha querendo enriquecer. Então, ali trata-se daquele que trabalha tendo em vista o trabalho ou as riquezas que dele viriam como um fim em si mesmos, como aquilo que iria trazer felicidade. Portanto, ali é alguém que confia no seu próprio trabalho e não leva em conta tudo o que conquista, que tudo o que conquista é um dom de Deus. Aqui, no entanto, o sono do trabalhador refere-se àquele que labuta e se esforça sobremodo, porque tem posto a sua esperança em Deus, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, como Paulo fala em 1 Timóteo 4,10. Para isto, falando ali do trabalho no Evangelho, que também é um trabalho, ele fala, para isto labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos exposto a nossa esperança em Deus, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Este sono do trabalhador é o daquele que confia em Jeová, que sabe que Javé é que edifica a sua casa, no Salmo 127, verso 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. A causa da insônia, portanto, meus irmãos, não é o excesso de trabalho em si, mas é a preocupação com as riquezas que se adquire. Como ele vai fazer para multiplicá-las, como vai guardá-las de predadores para não perdê-las. Este contraste é entre o homem piedoso, que embora pobre é dependente do seu Criador, que fez um trabalho honesto e vai dormir de consciência limpa, portanto não tem preocupações, pode dormir um sono profundo. É o contraste entre esse trabalhador e o ímpio que confia em si mesmo e em suas riquezas. É o contraste que nós vemos no Salmo 127, entre o Salmo 127 e o Salmo 128. Se você quiser abrir lá, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores. E ali o termo é o mesmo utilizado em Gênesis 3,17. Em meio de, tanto para a mulher como para o homem. Em meio de dores darás filhos, à luz filhos, e para o homem em fadigas obterás o fruto da terra. Comer o pão de dores é inútil se eu não for na dependência do Senhor. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Mas o Salmo 128 também fala de trabalho árduo. Mas olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho, e a palavra ali é trabalho árduo, do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É o mesmo trabalho, mas um confia em si mesmo. Um confia nas riquezas. O outro tem sua suficiência e contentamento no Senhor. Por isso, meus irmãos, aquilo que era para ser fonte de alegria e contentamento, as riquezas, se torna fonte de angústia e tormento. Eu me lembro de um homem que era um bom patrão, trabalhava arduamente, conseguiu amelhar muitas riquezas. E ele tinha um empregado que era crente. Não era exatamente um pobretão, porque ganhava razoavelmente bem, dava para sustentar a família, mas também não dava para viver no luxo. E um dia ele falou para esse crente, olha, fulano, eu perco noites e noites pensando o que eu vou fazer com as minhas riquezas, com o meu dinheiro. Porque às vezes eu fico preocupado em perder. E eu literalmente tenho insônia. Eu passo a noite calculando, aquilo consome o meu coração. Este homem que eu conheci pessoalmente, um homem que era um bom patrão, uma vez descobriu que um dos seus funcionários o estava roubando. E o funcionário foi preso. Parasita. Esse homem depois, por algum infortúnio, separou-se de sua mulher. E na separação ele perdeu grande parte das suas riquezas, mas ainda continuou com o negócio. Ainda tinha riquezas. Mas ele descobriu de maneira muito amarga que a riqueza não podia lhe trazer felicidade. Um dia ele pôs em ordem sua casa, pagou suas dívidas, ajeitou seus negócios e suicidou-se. É um caso real que me chocou, que nos chocou a quem conhecia este homem. As riquezas podem ser fonte, meus queridos, de ansiedade e enfado. Aquilo que era para ser fonte de alegria e contentamento se torna fonte de angústia e tormento. E aí a pergunta é, que posição é preferível? A fartura do rico, quando não o deixa dormir, ou o doce sono do trabalhador, que dorme de consciência limpa e, com perdão da palavra, de barriga cheia. Talvez não comeu um caviar, mas comeu um aloprado. E está satisfeito, dorme satisfeito com aquele aloprado que ele comeu, né? Aqui para a nossa região, que é aquele sanduíche gigante, enorme, que você consegue dividir em 4, mas alguns comem como se fosse uma hóstia, né? De tão grande o apetite. As riquezas muitas vezes são fonte de angústia. Em quinto lugar, as riquezas também podem trazer destruição. Este é o outro ponto que nós gostaríamos de enfatizar aqui. As riquezas podem trazer destruição. Verso 13. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Algumas riquezas trazem destruição. Durante a sua vida, a riqueza deste homem não lhe fez bem. E o leitor deve ficar imaginando o preço que o rico teve que pagar. Pode ser a decadência moral, porque cada vez ele vai precisando se corromper. De repente ele começa a negociar valores.
De repente ele começa a ficar longe de casa demais. E a Bíblia diz que qual a ave que voa longe do seu ninho, assim um homem que anda longe do seu lar. Ele acaba tendo amantes. Ele acaba querendo ter todo o prazer que a riqueza pode lhe dar. Aí ele vai para uma festa, mas uma festa não é suficiente. Aí ele toma bons vinhos, champanhe, uísque escocês. Começa a comprar charutos cubanos. Mas aquilo tudo não se satisfaz e alguém oferece para ele uma coisa que vai triplicar a euforia dele, uma pílulazinha de êxtase, então ele começa a entrar no êxtase. E aí ele começa a perceber que muitas mulheres bonitas vão se aproximando dele, e ele começa então a ter uma vida promíscua. E aquilo vai degenerando essa pessoa, trazendo decadência moral. Nós vemos jogadores aí que depois se tornaram um fracasso porque entraram pelo mundo das drogas. A riqueza não lhes fez bem. Lucros ilícitos, deterioração física, noites sem descanso, como o verso 12 e o verso 17 diz. No verso 19, no verso 17, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Então as riquezas podem trazer destruição. Veja, eu coloquei podem trazer. Elas não necessariamente trazem, mas podem trazer. Vocês sabem disso. Vocês conhecem pessoas que depois que enriqueceram, caíram em tentação e cilada. Quantas pessoas? E em sexto e último lugar, as riquezas fracassam em trazer felicidade, porque elas podem criar asas. A Bíblia usa essa figura em Provérbios 23, 4 e 5. Lá diz assim: não te fatigues para seres rico, nem ponha nisso a sua inteligência, porque a riqueza fará para si asas, como a águia voa pelos céus. E é isso que ele quer dizer no verso 14, parte A. Ele diz: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, qualquer casualidade. Quem aqui não conhece Ike Batista? Ike Batista chegou, se não me engano, a aparecer na revista Forbes, como um dos homens mais ricos do mundo. E quem é Ike Batista hoje? Um prisioneiro, um condenado. Quem aqui não lembra de PC Farias e a morte trágica, triste que ele teve? Talvez alguns lembrem-se dele, mas não lembrem-se da sua mulher. Eu assisti a entrevista dela. O meu coração se encheu de compaixão. Que vida triste daquela senhora. Porque depois que seu marido tinha morrido, o repórter disse: mas a senhora tem uma boa conta bancária. Ela falou: eu daria toda a minha conta bancária pela minha paz de espírito. E aquela mulher morreu em casa. Ela simplesmente ficou deprimida e morreu. As riquezas se destroem. E se o seu coração está lá, o seu coração será destruído. Então o que nós temos aqui nessa expressão, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, é a declaração implícita acerca da instabilidade das riquezas. Olha como essa visão é diferente da nossa. Para que você trabalha? Ah, pastor, eu quero ter estabilidade. É por isso que eu prefiro fazer um concurso, porque eu tenho estabilidade e agora o governo não vai pagar. Que estabilidade? Vocês aprenderam com o nosso irmão Joaquim, que falou aqui sobre finanças para a glória de Deus, e o vídeo está no nosso canal no YouTube lá, os 3 vídeos estão, acho que 2, falta o terceiro, estão lá. Aqueles que não assistiram, aconselharia a assistir. Essa visão de eu tenho que trabalhar, eu tenho que poupar, ok, porque eu tenho que ter uma estabilidade e uma boa aposentadoria, não é cristã e nem bíblica, ela é idólatra. Porque a riqueza não tem estabilidade, nada neste mundo tem estabilidade. Um país, se não me engano, a Islândia faliu. Um país, irmãos, uma nação. A União Europeia, que se uniu para ficar forte, agora está balançada com a crise econômica.
Por isso os Brexit saíram. Que instabilidade! Há uma instabilidade nos tesouros deste mundo. Então, aqui está dizendo que as riquezas podem se perder, por maiores que sejam, por qualquer má aventura. É nesta mesma perspectiva, meus irmãos, que o Senhor Jesus mais tarde advertiria contra a avareza, em Mateus 6, 19 a 21. Novamente, agora eu vou citar o texto completo. Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro onde? No céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E se aquilo onde está o teu coração for destruído, o que acontecerá com o teu coração? Onde está o teu coração, crente? Onde está o teu coração, meu amigo? As riquezas são tesouros sobre a terra, irmãos. E como tais, elas têm um elemento de decadência. Se o nosso coração estiver posto nelas, é na terra que ele acabará se afundando. Igualmente, o apóstolo Paulo ordenou ao pastor Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ele exorta, ele aconselha o pastor, ele traz através de Timóteo, um conselho para os ricos. Exorta aos ricos do presente século. Eu gosto dessa expressão. Veja, porque ele diz aos ricos do presente século. Lembra de secularismo, este século? Ele está dizendo, aquele que é rico neste presente século é rico temporariamente. No século vindouro a coisa vai ser outra. É outro tipo de riqueza. Mas eu não estou falando que é outro tipo de riqueza porque não tem material lá, não tem matéria. Novos céus e nova terra. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade das riquezas. Observe, que eles não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa visão vai de encontro à nossa noção de estabilidade, não é mesmo? Não tem estabilidade. Não existe estabilidade desse ponto de vista. E por causa desta instabilidade, ele diz, não há garantia para os herdeiros. Ao filho que lhe gerou, nada lhe fica na mão. Independente, na verdade, de manter ou não as riquezas, o autor mostra que no fim da vida, a maior prova do fracasso das riquezas é que elas não acompanham o seu possuidor no dia da partida. Olha o que ele diz aí, verso 15. Como saiu do ventre de sua mãe. Como foi que ele saiu? Nu. Ele não veio com dinheiro. Alguém nasceu com dinheiro? Ninguém. Ninguém nasce com bolso. Ele vai voltar do mesmo jeito. Não, a gente vai vestir. Tá bom. Mas aquilo vai apodrecer, ele vai ficar nu. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eu me lembro aqui dos faraós, né? Os faraós mandaram construir as pirâmides para lá guardarem seus tesouros, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então eles queriam colocar os tesouros ali para que quando eles acordassem na outra vida, eles fossem ricos igualmente. E não só isso, eles mandavam enterrar, eles mandavam colocar escravos dentro dessas pirâmides, que morriam com ele. Sabe o que aconteceu? Muitas pirâmides foram saqueadas. E a múmia deles está por lá ou em algum museu. A riqueza fará para si asas, e a riqueza, ela não vai trazer garantia, porque ela pode ser destruída, ela pode criar asas. E nem o herdeiro às vezes fica, às vezes pelo menos. É muito interessante isso, irmãos. Veja,
O homem piedoso saberá reconhecer isto no dia da calamidade, como fez Jó. As palavras do pregador são semelhantes à de Jó, você lembra? Ele perdeu 10 filhos, perdeu todas as suas propriedades e bens num só dia. O que ele fez? Rasgou as suas vestes, prostrou-se e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, isso é dom de Deus, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. É assim que diz o piedoso. E a Escritura acrescenta que em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero concluir agora. E aí eu queria colocar o seguinte, a conclusão do próprio autor, versos 18 a 20. Falar duas coisas aqui, que o pregador nos diz, dos versos 18 a 20. Primeiro, as riquezas não são o mal em si mesmas. Veja, ele diz no verso 18, eis o que eu vi. Boa e bela coisa, é bom e é belo, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, é o seu quinhão, é a sua recompensa. Então veja, não é ruim, nós não precisamos nos sentir culpados por desfrutar dos benefícios que o dinheiro traz. Ele está dizendo, isso é bom, isso é belo, não é ruim. As riquezas não são o mal em si mesmas, é isso que ele está dizendo. Mas, contudo, aquele que as adquire deve lembrar que desfrutar dos benefícios da riqueza é dom de Deus. O bem não está nas riquezas em si mesmo, porque eu posso ter a riqueza e não desfrutar. Então, as riquezas não são o mal em si mesmas, esse é o primeiro ponto. Segundo, contudo, aquele que adquire deve lembrar que desfrutar dos benefícios da riqueza é dom de Deus. Verso 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, Deus lhes deu poder para deles comer. Deus conferiu os bens, é uma coisa. E Deus conferiu poder para comer e beber e gozar desses bens. São duas coisas distintas. E gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, aqui dizendo dos dias de desgosto. Por quê? Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. De quem vem a alegria? Do rico. Não é das suas riquezas, é de Deus. Mesmo o rico que é ímpio, é graça de Deus, graça comum. É de Deus que vem. Quantas vezes você desfrutou das riquezas que não são suas? Né? É dom de Deus. E aí eu aplico, queridos, obviamente, mostrando que isto tudo aponta para Cristo. Eu quero que você vá para o Novo Testamento, já estamos concluindo aqui, estamos agora na aplicação. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Filipenses. Porque este tema do lucro e perda, esse tema de riquezas, ele é aplicado a Cristo. Filipenses 1, 21, Paulo não sabia, estava preso, não sabia se ia morrer, se ia ser liberto. Mas ele diz, olha, não importa se eu vou morrer ou viver. O que importa é que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E ele diz, por quê? Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Aquilo que nós cantamos, eu tenho tudo, eu tenho Cristo em minha vida, nada me falta. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Observe, o morrer para o crente é lucro. Crente, a morte para você, se você tem Cristo, é lucro. Sabe por quê? Porque partir é estar com Cristo. Ele fala isso mais adiante. Melhor é partir e estar com Cristo. É lucro. Porque além de ir direto para Cristo em seu espírito, no dia da vinda de Cristo, seu corpo ressuscitará incorruptível, para habitar nos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
É por isso então que eu posso dizer nessa aplicação, em primeiro lugar, que Cristo é a joia preciosa, diante de cujo brilho empalidecem todos os tesouros deste mundo. Paulo descobriu isto e ele dá testemunho disso no capítulo 3, verso 7 em diante de Filipenses. Mas o que era para mim lucro, observe a figura de finanças aí. O que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Para mim era lucro, no caso de Paulo era a sua religião, era o seu status na sua religião, ele se avantajava aos de sua classe, de sua idade, mas ele diz, isso para mim antes era lucro, isso era o meu tesouro, mas isso hoje para mim é perda por causa de Cristo, e ele diz, sim, considero deveras tudo como perda por causa da sublimidade, da superioridade, da incomparabilidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. Olha o contraste. Está falando em termos de lucro e perda. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Cristo é a joia preciosa, diante da qual empalidecem todos os tesouros deste mundo. Segundo lugar, Cristo é o segredo do perfeito contentamento. Na própria epístola de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 4, verso 10, o apóstolo Paulo aqui agradece uma oferta que tinha recebido dos filipenses. Ele diz, eu me alegrei sobremaneira porque vocês renovaram seu cuidado, que vocês já tinham antes, mas agora faltava oportunidade. Mas ele diz no verso 11, eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi um segredo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu tenho pouco e quando eu tenho muito. Eu aprendi o segredo do perfeito contentamento, observe aí. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, diz o verso 12, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o sentido do texto que a gente usa em várias ocasiões fora de contexto. Eu posso prevalecer sobre todas as circunstâncias. Sabe por quê, querido? Se você não aprender o perfeito contentamento em Cristo, se você primeiro não tiver Cristo na sua vida, e se tendo Cristo você não aprender o perfeito contentamento, você não vai encontrar contentamento, seja rico ou pobre. Porque o rico, quando ele não tem contentamento em Cristo, ele fica orgulhoso e deposita sua esperança na instabilidade da riqueza. O pobre, quando não tem contentamento em Cristo, ele se torna um murmurador e um invejoso. Então Cristo é o segredo do perfeito contentamento. Jesus está em mim, eu estou em Cristo e Ele me fortalece para ser superior a todas as circunstâncias. De maneira que se eu não tiver nada, se eu passar fome, veja, ele fala de fome aí, eu não vou murmurar, eu não vou roubar. Mas se eu tiver muito, eu não vou ficar orgulhoso e nem vou colocar minha esperança na minha riqueza. Terceiro lugar. Se você é ou se considera pobre, conselho para você é, não se fatigue para ser rico. Porque a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus, diz Provérbios 23, 4, 5. Esse é o conselho da palavra de Deus. Não te fatigues para ser rico, não apliques nisso a tua inteligência. Aprenda a desenvolver o perfeito contentamento em Cristo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 até o verso 12. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Porque o amor, ele diz, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quem é que cai em concupiscências? Os que querem ficar ricos. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E o que é que eu tenho que perseguir? Se eu tenho que fugir da riqueza, ele diz, tu porém, homem de Deus, verso 11, foge dessas coisas, foge do amor do dinheiro, foge de se fatigar para ser rico. Então, eu tenho que correr atrás do quê, Senhor? Está aqui. Antes segue ou persegue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância e a mansidão. Ou nas palavras do Senhor Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Combate o bom combate da fé, diz Paulo, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão. E, por último, se você é rico, este é o ponto, se você é rico, não seja orgulhoso, nem ponha a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que lhe concede todas as bênçãos. Nós já lemos isso aqui. O apóstolo Paulo diz, não coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas eu quero terminar lendo o final desse capítulo 6, versos 17 a 19. Ele diz assim sobre os ricos, que pratiquem o bem, que eles que são ricos em dinheiro sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Qual é o sólido fundamento para o futuro? É o tesouro no céu. Ou seja, que eles investam as riquezas aqui da terra nas coisas do céu. Como é que eu faço isso? Repartindo com quem não tem. Ajudando a sustentar a obra missionária ao redor do mundo. Fazendo o bem com minhas riquezas. E assim acumulando tesouro, sólido fundamento, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Em ambos os casos, meus irmãos, a palavra de Deus nos aponta onde está o verdadeiro tesouro. Vamos orar.